Mano, se você tá começando no day trade, é quase certo que isso aqui vai acontecer com você. E se você não estiver preparado, vai perder dinheiro, vai perder a cabeça. Hoje, eu não vou te vender setup milagroso, não vou te mostrar boleta de 100 mil reais. Hoje, eu vou te mostrar a verdade que os gurus escondem. O que realmente acontece na mente de um iniciante quando ele confunde a porra da sorte com estratégia. É o mesmo roteiro, a mesma armadilha, e a maioria só percebe quando já tá com o nome sujo e a família destruída. Isso aqui não é um vídeo bonito, não tem musiquinha épica, é a realidade. Se não aguenta o papo reto, pode fechar. Aqui não é o teu lugar. Agora, se tu tá aqui pra entender o jogo de verdade, pra não ser mais um CPF cancelado na bolsa de valores, então faz o seguinte. Já se inscreve nessa porra, deixa o like pra fortalecer a gente e manda teu comentário. Pode ser dúvida, desabafo, o que for. Quero ouvir tua história. E lembra, a gente troca essa ideia todo dia, de segunda a sexta, pontualmente às 6 da tarde. Tamo junto aqui. E mano, antes da gente mergulhar nesse poço de merda, deixa eu te falar uma parada real. Se a tua única fonte de esperança é o day trade, você tá fudido. Se não tiver outras habilidades, se não construir uma base firme fora desse gráfico, você vai viver nesse ciclo de perde e ganha, sempre correndo atrás do prejuízo. Eu só comecei a ver uma luz no fim do túnel quando parei de ser teimoso e fui buscar conhecimento de verdade. Achei uma comunidade com mais de 3 mil cursos completos. Tudo que tu imaginar para fazer dinheiro de verdade, de casa, usando a porra de um celular ou computador. Marketing digital, finanças para a vida real, tráfego pago, vendas online, negócios do zero, edição de vídeo, desenvolvimento pessoal e uma caralhada de coisa. É tudo que pode virar uma fonte de renda de verdade. E o mais bizarro, mano, é o preço. Um único pagamento de R$ 37. É isso. Paga uma vez e o acesso é teu para sempre. Ainda tem 7 dias de garantia incondicional, pra tu entrar, olhar tudo e ver que o papo é reto. O link tá aí na descrição. Se fizer sentido pra você, se tu cansou de depender da sorte, dá uma olhada. Pode ser a chave que vai te dar a paz que tu precisa pra operar direito, sem desespero. Agora segura, porque a gente vai entrar na mente do trader iniciante que acha que virou gênio. É sempre o mesmo começo. O cara entra no mercado financeiro, geralmente no mini índice, porque a margem é baixa e a alavancagem é um convite pro desastre. Ele assistiu uns vídeos no YouTube, talvez comprou um curso de um cara que posta foto em Dubai, e agora ele se sente pronto. Ele não sabe porra nenhuma de macroeconomia, não entende o fluxo, não sabe ler o contexto do mercado, mas ele tem um setup, uma regrinha de cor. Cruzou a média, ele compra. Bateu na banda de Bollinger, ele vende. E aí no primeiro ou segundo dia a mágica acontece. O mercado, por pura aleatoriedade, anda a favor dele. Ele entra com um contratinho, talvez 2, e bota 50 ou 80 reais no bolso. O coração acelera. A mão sua. Ele fecha da operação e fica olhando para aquele número verde na tela. 50 reais. Em 10 minutos. Ele faz a conta na cabeça. Caralho, eu levo 8 horas num trampo de merda para ganhar isso. E é aí, nesse exato instante, que o veneno entra na veia. Ele não entende que foi sorte. Ele acredita, com todas as forças, que ele analisou o mercado, que o setup dele funciona, que ele é diferente, ele é mais esperto que os outros. A sorte, mano, a sorte é a pior coisa que pode acontecer para um iniciante no day trade, porque ela cria uma ilusão de competência que é a base para a desgraça que vem depois. No dia seguinte, ele já acorda diferente. Não é mais um curioso, um aprendiz. Na cabeça dele, ele é um trader. Ele toma o café mais rápido, mal fala com a mulher ou com a mãe, e corre pro computador. O mercado abre, e ele já se sente o dono da porra toda. Ele repete a estratégia. E dá certo de novo. 100 reais. Puta que pariu, eu nasci pra isso. A arrogância começa a tomar conta. Ele já começa a fazer planos. Em 6 meses eu largo meu emprego. Vou comprar um carro melhor. Vou calar a boca de todo mundo que duvidou de mim. Ele começa a tirar print da boleta e mandar nos grupos de WhatsApp. Ele não posta os estudos, as horas de tela, as análises de contexto. Ele posta o resultado. O gain. Ele quer o aplauso, a validação. Ele quer que os outros vejam o gênio que ele se tornou.
O problema é que o cemitério do mercado financeiro tá cheio de gênios de uma semana. O mercado tem paciência. Ele te dá corda. Ele te deixa subir um pouco só para a queda ser maior. E aí vem o primeiro dia de loss. Não é um loss grande. 30, 40 reais. O stop pula. O iniciante fica puto. Que porra! O mercado me violinou. Foi só pegar meu stop e depois andou a meu favor. Ele não para pensar que o stop dele talvez estivesse no lugar errado, que a entrada dele foi precipitada, que o mercado simplesmente não fez o que ele queria. Não. A culpa nunca é dele. A culpa é do mercado, da corretora, dos grandes players. A mente dele já criou um mecanismo de defesa para proteger o ego frágil que foi inflado pela sorte. Ele ignora o loss e continua. Preciso recuperar esses 40 reais. E aí, ele comete o segundo erro fatal. O trade de vingança. Ele entra na operação seguinte, não porque o setup deu sinal. Não porque a análise faz sentido, mas por raiva. Ele quer o dinheiro dele de volta. E como ele tá com raiva, ele aumenta a mão. Se antes operava com um contrato, agora entra com 2, 3. Vou recuperar mais rápido. E o mercado, que não tá nem aí pros sentimentos dele, continua seu caminho. E ele toma outro stop. Agora o prejuízo não é mais de 40. É de 150. O suor começa a me escorrer frio na testa. Aquela sensação de ser o rei do mundo desaparece e dá lugar a um nó no estômago. O que ele faz? Ele para? Ele aceita o prejuízo do dia e vai estudar? Claro que não. O ego dele não permite. Parar agora seria admitir a derrota. Seria admitir que ele não é tão bom assim. Então ele continua. Ele começa a clicar sem parar. Compra no topo, vende no fundo. O gerenciamento de risco que ele aprendeu no cursinho já foi pro lixo. O psicológico de trader que ele ouviu falar virou uma piada. Agora é só ele, a raiva e a esperança desesperada de voltar pro 0 a 0. Em menos de uma hora, o lucro da semana inteira vai pelo ralo. E não só o lucro. Ele começa a queimar o capital inicial. Aquele dinheiro que era da reserva, que era para pagar uma conta, que ele pegou emprestado. A tela fica vermelha. 200, 300, 500 reais negativos. Ele não consegue acreditar. Como isso aconteceu? Eu estava indo tão bem. Ele não entende que o ir bem era uma ilusão. Ele estava apenas surfando uma onda de sorte. E agora a maré virou. E ele não sabe nadar. Ele não tem técnica, não tem preparo. Ele só sabe se afogar. Ao final do dia, quebrado e humilhado, ele fecha a plataforma. O silêncio do quarto é ensurdecedor. Ele fica se perguntando o que deu errado. E a conclusão é sempre a mesma. Amanhã eu recupero. Essa é a frase mais perigosa do day trade. O amanhã eu recupero é a assinatura de um viciado, não de um profissional. Um profissional estuda o erro, ajusta a rota, entende o que aconteceu. O viciado só quer a próxima dose, a próxima aposta, a próxima chance de sentir aquela euforia do gain de novo. E esse ciclo se repete. Dias de pequenos ganhos, baseados na sorte, seguidos por um dia de perda catastrófica que leva tudo embora e mais um pouco. O iniciante no day trade não percebe que ele não tem uma estratégia. Ele tem um caça-níquel. Ele aperta o botão e torce para dar 3 figurinhas iguais. Às vezes dá. Mas na maioria das vezes, a casa ganha. E a B3 é o maior cassino do mundo para quem entra despreparado. O cara começa a mentir. A mulher pergunta como foi o dia no trabalho novo. Ele responde: foi bom, hoje foi tranquilo. Mas por dentro ele tá destruído com um rombo de R$ 1.000 na conta. Ele se isola, deixa de sair com os amigos, fica horas e horas na frente do gráfico, mesmo com o mercado fechado, vendo replay, tentando achar o pulo do gato, a estratégia mágica que vai resolver tudo. Ele não percebe que o problema não é a estratégia. O problema é ele. É a ganância dele. É a falta de humildade. É a recusa em aceitar que ele não sabe porra nenhuma. Ele confunde horas de tela com aprendizado. Ficar olhando um monte de candles subir e descer não ensina nada se você não sabe o que procurar. É como um analfabeto tentando ler um livro. Ele vê as letras, mas não entende a história. O mercado financeiro conta uma história todos os dias. E para entendê-la, você precisa ser alfabetizado. Precisa entender de contexto, de fluxo, de comportamento de preço. E isso, mano, leva tempo. Leva estudo.
Leva porrada. Não se aprende em um final de semana. A sorte do iniciante uma hora acaba. É inevitável. E quando ela acaba, o que sobra? Um cara frustrado, endividado, com a saúde mental abalada e culpando o mundo pelo seu fracasso. Ele diz que o day trade não funciona, que é manipulado, que é impossível ganhar dinheiro. Ele vira mais um na estatística dos que quebram. E a verdade é que o day trade funciona, sim. É possível ganhar dinheiro, sim. Mas não para ele. Não para a mentalidade que ele construiu. Não para quem trata a bolsa de valores como um jogo de aposta. Para de achar que um indicador mágico vai te salvar. Para de procurar o setup com 90% de acerto. Isso não existe. O que existe é trabalho duro. É entender o seu perfil. É construir um gerenciamento de risco que te proteja de você mesmo. É desenvolver um controle emocional que te permita aceitar as perdas como parte do processo. Perder faz parte. Mas se quebrar, é opcional. E o iniciante que confia na sorte sempre escolhe se quebrar. Porque ele não sabe parar. Ele não tem um limite de perda diária. O limite dele é a margem da corretora. E quando a corretora zera ele, aí ele para. Forçado. A diferença brutal entre a sorte e a estratégia é que a estratégia funciona no longo prazo. A estratégia tem fundamento, tem lógica, é replicável e, o mais importante, tem um gerenciamento de risco atrelado a ela. A sorte é um evento aleatório. Ela pode te dar um dia de glória, mas vai te cobrar com uma semana de miséria. Então, se você fez um dinheiro hoje, ontem, essa semana, faça a si mesmo uma pergunta honesta. Eu sei exatamente por que eu ganhei? Eu conseguiria explicar a minha entrada, o meu alvo e o meu stop para uma criança de 10 anos? A minha decisão foi baseada em um plano pré-definido ou foi no eu acho que vai subir? Se a resposta não for clara, se tiver qualquer sombra de dúvida, cuidado. Você provavelmente está apenas tendo sorte. E a sorte, irmão, uma hora acaba. E quando ela acabar, você vai estar sozinho no escuro, com um rombo na conta e sem a menor ideia de como sair do buraco. A real é que sair desse ciclo vicioso é a parte mais difícil. Exige uma humildade que a maioria não tem. Exige que o cara olhe no espelho e admita. Eu sou um bosta. Eu não sei o que estou fazendo. Eu preciso de ajuda. Eu preciso voltar pro começo, pro básico, e aprender do jeito certo. Mas o ego ferido raramente permite isso. É mais fácil culpar o mercado. E é por isso que se você não construir outras pontes, outras fontes de renda, outras habilidades, a pressão para fazer dar certo no day trade vai te esmagar. Por isso que eu insisto naquela parada dos cursos. Não é para você largar o trade. É para você ter um chão, uma base, para poder estudar o mercado com calma, sem o desespero de ter que tirar o dinheiro do aluguel de um scalp no mini dólar. Pensa nisso, mano. O conhecimento em marketing digital, em vendas, em qualquer outra área, te dá a paz de espírito que o gráfico te rouba. Com R$ 37, um pagamento único com acesso para sempre e 7 dias de garantia, tu abre um leque de possibilidades. Não seja o cara de uma aposta só. O link tá aí na descrição. É a tua chance de construir uma fundação de verdade para tua vida. E se esse papo reto te ajudou a enxergar alguma coisa, se essa luz amarela acendeu na tua cabeça, então fortalece o canal. Se inscreve pra gente continuar essa troca de ideia, ativa o sino pra não perder os próximos relatos e deixa o like. Tamo junto nessa caminhada todo dia às 6 da tarde. Não desiste, mas também não seja burro. Acorda pra realidade. Fica firme e se cuida, irmão.